Meus amigos, no nosso primeiro encontro, nós conversamos uma breve introdução sobre pressupostos processuais, né? Trouxemos o que é processo e trouxemos o que são os pressupostos processuais. Agora é um momento fundamental. Quais são os tipos de pressupostos processuais que nós temos, né? E eles se subdividem em dois. Nós temos o pressuposto processual de validade, dentro da validade nós temos os negativos e os pressupostos processuais de eficácia ou de existência, né? E começando por eles, justamente pelo pressuposto processual de eficácia, nós temos a existência de jurisdição. O juiz ele tem que ter a capacidade de julgar o processo, ele tem que ser investido no cargo, né? Tá lá previsto no artigo 3º do Código de Processo Civil. E, por exemplo, um juiz que não tomou posse ou ele está aposentado. Temos também a necessidade da existência de demanda. É o artigo 2º do Código de Processo Civil. Justamente a demanda ela é emanada pela parte. É a parte que tem poder de entrar com uma ação, né? E aí eu trago para vocês como exemplo contrário, um exemplo negativo, uma ação proposta de ofício. A legislação até permite, mas é extremamente raro e não vem ao caso para nós neste momento. Um outro pressuposto de eficácia extremamente importante é a capacidade postulatória, que é a capacidade, é o que nós brincamos de a capacidade de falar no processo, né? De realizar audiências, de realizar diligências, né? E essa capacidade postulatória, ela é de quem? Ela é do advogado, ela é nossa, é a capacidade postulatória de falarmos diretamente nos autos representando uma parte, por exemplo. E aí eu trago para vocês uma exceção, que é no caso do advogado, mesmo sem procuração, ele tem a capacidade postulatória de, em determinadas situações, ou adiantar alguma defesa, ou apresentar alguma petição, desde que depois ele ratifique, né? Tá lá previsto no parágrafo 2º do artigo 104 do Código de Processo Civil. E por fim, a citação. A citação que é o convite indiscreto para a festa, né? É o convite do inimigo. A citação é um pressuposto de eficácia muito importante, porque sem o réu, sem a parte contrária, nós não temos nem como seguir adiante do litígio, né? Da demanda. Só que nós temos aí algumas exceções. Por exemplo, o artigo 332 do CPC, que trazem procedência de plano. O juiz, analisando alguns pressupostos, né, analisando o pedido, a causa de pedir, ele pode já de plano julgar improcedente o pedido. Por exemplo, quando tem um julgado já pacificado nos tribunais superiores, já é uma causa aí de improcedência de plano. Já os pressupostos de validade, nós temos a petição inicial, um dos atos mais importantes do processo, que é justamente o seu início, o seu começo, né? A petição inicial que está prevista ali no 319 do CPC, quando ordinária, traz ali um rol, incisos de requisitos mínimos que essa petição deve ter, né? E no caso dessa petição não atingir esses requisitos, nós temos a possibilidade, inclusive, de uma retificação, que é o artigo 321 do CPC. É uma emenda inicial. O juiz abre prazo para a parte corrigir a falta de qualquer um desses requisitos, até pelo princípio de uma economia processual, já resolver e aí sim já determinar a citação do réu para participar dessa calorosa demanda, por exemplo, né? Um outro pressuposto importantíssimo é a competência e a imparcialidade, né? A competência para fins de pressupostos processuais é a competência absoluta, aquela que gera invalidade do processo, né? Ela geralmente é baseada em razão da matéria ou da pessoa que possui função, ou em razão funcional. A pessoa que tem função ali, por exemplo, um agente público, e a razão funcional, quando em razão funcional, referente a algum órgão, né? Então, contra a União, contra os estados, por exemplo, né? A competência absoluta ela pode ser declarada de ofício ou quando requerido, apontado por uma das partes. E ela não é objeto de preclusão, né? Justamente por ser um interesse público. E como exemplo eu trago uma ação penal distribuída no Fórum Cível, né? Olha que erro grosseiro, né? Então é justamente aí um dos pressupostos mais importantes é a competência absoluta. A fim de curiosidade para vocês, eu trago a competência relativa, que é aquela que invalida o processo somente quando não alegada pelas partes, né? Se a parte em sede de contestação, ou num caso, num momento oportuno, se ela não alegar esse vício, esse problema de competência,
ela ocorre a prorrogação de competência, passa a ser válido, né? E é fixado em razão ao valor da causa ou do fórum e do território, e é objeto de preclusão somente quando alegada, quando não alegada, né? Então, somente no caso de silêncio pela parte ao contrária. E aí, por ser interesse privado, justamente por ser interesse privado, eu trago para vocês o foro de eleição dos contratos como exemplo, né? Por o contrato ter uma previsão de um foro de eleição, se você ajuizar uma ação em outro foro e o réu não alegar, não questionar, será válido, o processo correrá com tranquilidade. Temos também nos casos de conexão. Já referente à imparcialidade que é importante para nós como pressuposto de validade é um impedimento. O impedimento que está lá previsto no seu artigo 144 do Código de Processo Civil, uma nulidade absoluta e como exemplo eu trago para vocês o advogado no processo que é cônjuge do magistrado, por exemplo, né? Tem uma relação ali, os dois dormem na mesma cama, com certeza o magistrado vai ter aí vai pender, né, um pouquinho assim pro lado do advogado, né? Eu não gostaria de estar do outro lado desta relação. E também nós temos, a fim de curiosidade para vocês, também a suspeição. Aí não é necessariamente um relacionamento como um impedimento, né? Mas também só produz efeito quando alegado pela parte e como exemplo, tá lá no artigo 145 do CPC, e como exemplo, o presente que a parte dá pro magistrado, né? Ela tem um interesse, leva um vinho lá pro juiz, né, para agradar, para ver se o juiz pende pro lado dela, né? Então, se a parte tiver conhecimento disso e alegar, é caracterizado suspeição, por exemplo. Certinho, meus amigos? Esse foi o nosso segundo encontro e até mais!